Saudamos a todos com a paz do Senhor. Hino de número 500. Quero ver a Jesus Cristo, meu precioso Salvador, ver a face do meu Mestre que por mim sofreu na cruz. Quero ir ao céu sublime, ver o trono do Senhor, viverei sim nessa pátria de eterno gozo e luz. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Quero dar a Jesus Cristo sem reserva meu amor e também viver pra sempre entre o coro angelical. Quero ser um mensageiro conduzindo o pecador para a cruz de Jesus Cristo, para a pátria celestial. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Pela obra redentora de Jesus que me salvou, viverei eternamente pra gozar o seu amor. Pelo sangue do Cordeiro redimido já estou, com as hostes redimidas louvarei ao meu Senhor. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Vou morar na minha pátria que Jesus foi preparar, habitar entre os remidos pelo sangue do Senhor, entre os anjos e arcanjos lá no eiro eu vou morar e dar glórias para sempre ao bondoso Salvador. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Aleluia. 306.
de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que o ouro é esse amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Seguia pela senda da paz e alumia os que lâmpada que nos faz ver os artes de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Meu clarão que sempre resplandeceu, que mostra o ponto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certa eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. 561. Que bênção a lua brilhando no espaço, que bênção as ondas que rolam no mar, que bênção as flores brotando nos campos, mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus que salvou Jesus
Glória a Deus. Abençoando a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade. Confesso que o irmão pastor Carlinhos me pegou de surpresa aqui, não é? Ele veio me avisar agora, mas é como diz, o soldado tem que estar preparado, não é? Porque a qualquer hora pode ser chamado, não é? E graças a Deus, e é bom sempre falar de Deus, pregar a palavra do Senhor. É para isso, não é, que Ele está conosco para nos ajudar em todo o tempo, não é, irmãos? Graças a Deus pela vida dos irmãos da Igreja do Senhor nesta noite. Eu estou muito feliz e alegre, não é, porque toda vez que temos oportunidade para falar algo de Deus, sabemos que é uma responsabilidade muito grande, porque estamos falando com a Igreja do Senhor, um povo santo que foi escolhido por Deus para morar no céu. E a igreja foi comprada com o sangue de Jesus, o sangue precioso, e esse é o valor da igreja, o sangue de Jesus. E nessa oportunidade eu quero ler juntamente com os irmãos, lá em Atos capítulo 2, a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor. E chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Glória a Deus. A palavra do Senhor nesta noite, meus irmãos, ela está relatando de uma promessa que o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, após a sua ressurreição, antes de ser assunto ao céu, ele fez essa promessa para aqueles seus apóstolos, seus discípulos que estavam ali naquele lugar. Ele prometeu que viria um outro Consolador, porque naquele momento em que ele estava juntamente com ele, ele era o Consolador dos seus discípulos. Ele era o ensinador, o orientador, e nós vimos que ele, naquele momento, estava prometendo um outro Consolador, que eles não se afastassem de Jerusalém, não se separassem para fazer qualquer outra coisa, não deixassem o medo tomar conta de nenhum deles, porque a promessa do Espírito Santo estava sobre cada um deles. E se foi Jesus que prometeu, Ele tem o poder para cumprir. Se Ele prometeu algo para ti na tua vida nesta noite, Ele é fiel para cumprir. Assim como Ele prometeu, Ele desceu, Ele prometeu e fez descer o Espírito Santo na vida daqueles homens, Ele também tem o poder de te fazer prosperar e te ajudar naquilo que Ele tem falado para ti. E nós vimos que aqueles homens, antes de serem cheios do Espírito Santo, aqueles homens eram até medrosos, muitas das vezes se acovardavam. Pedro mesmo, há pouco tempo atrás, antes de Jesus morrer naquela cruz, ele negou Jesus 3 vezes, antes de ser cheio do Espírito Santo. E nós vimos que alguns se amedrontavam porque ainda não tinha essa capacitação do Espírito Santo na sua vida. É por isso que é muito importante o crente buscar ser cheio do Espírito Santo aqui nesta terra, para que você não venha se acovardar diante das dificuldades da vida, porque nós vimos um Pedro antes de ser cheio do Espírito Santo negando a Cristo, e nós vimos um Pedro bem diferente antes, ou depois também de ser cheio do Espírito Santo, um Pedro falando de Jesus perante um rei também, dizendo que era mais importante obedecer a Deus do que obedecer os homens. Antes, ele não era cheio do Espírito Santo, ele negou a Jesus até na frente de escrava.
E depois de ser cheio do Espírito Santo, ele não negou até diante de um rei. Essa é a diferença na vida do crente cheio do Espírito Santo. Aonde ele passa, ele vai exalar a presença do Senhor na sua vida. As suas palavras vão identificar que ele tem algo na sua vida diferente, porque ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E nós vimos aqui, irmãos, após aqueles homens ser cheio dessa promessa, de receber essa promessa do próprio Jesus, aqueles homens saíram para levar a palavra, porque Jesus disse que eles não saíssem até serem cheios do Espírito Santo. E eles obedeceram, ficaram no lugar da promessa, continuaram pacientes, esperando, perseverantes em oração, para que pudesse receber a promessa do Espírito Santo. E o que eu acho muito bonito também, irmãos, após Pedro, João e os outros apóstolos serem cheios do Espírito Santo, a Bíblia vai relatar lá em Atos capítulo 3 também, que Pedro e João estavam indo para aquele templo, né? Porque sempre ele tinha o costume de ir para o templo para fazer as orações, todos juntos naquele mesmo horário. E a Bíblia vai relatar que havia um homem deficiente, aleijado de seus pés, que desde o seu nascimento, ele já nasceu deficiente. Ele era sempre colocado na porta daquele templo, né, daquele templo chamado a Porta Formosa, e aquele homem viveu sua vida toda mendigando a porta daquele lugar. E nós vimos que ele pedia ajuda a um, pedia a outro, mas ninguém podia dar mais do que uma simples ajuda financeira, dar uma moeda. Outros também ajudavam levando aquele aleijado para a porta daquele templo, mas nenhum podia fazer mais nada por aquele homem. Aquele homem sofria a sua vida toda, padeceu dificuldades a sua vida toda. Se você vai ver, se você ler, você vai ver relatando lá em Atos capítulo 3, a respeito desse aleijado. E naquele tempo, uma pessoa deficiente, aleijada, era diferente de hoje. Ele não tinha um aposento, não tinha um benefício. Realmente ele passava bastante dificuldade de locomoção, porque não tinha também as cadeiras de roda que existem hoje, não tinha, ele dependia de todos, para tudo aquele homem precisava. E nós vimos, irmãos, que ele se encontrava com muitas pessoas ali, até que se diziam religiosas, pessoas da alta classe, entrando dentro daquele templo para adorar, mas nenhum pôde fazer mais nada por aquele homem. Até que um dia, esses dois homens, chamados Pedro e João, já cheios do Espírito Santo, ele vai chegando naquele lugar. E aquele homem estende a mão para aqueles dois homens, e a Bíblia vai relatar que Pedro, olhando nos seus olhos, fitou seus olhos para ele, para aquele aleijado, e disse: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Ou seja, ele estava dizendo que ele não tinha nada financeiramente para dar àquele homem, àquele aleijado. Mas ele pronunciou as palavras: mas o que eu tenho, eu te dou. E o que é que Pedro tinha naquela hora? Ele tinha a presença do Espírito Santo na sua vida. Ele era cheio do Espírito Santo, que ele foi batizado, foi cheio, porque é o Espírito Santo que cura qualquer enfermidade. É o Espírito Santo que levanta o aleijado da cadeira de roda, que tira o enfermo da cama lá e faz ele saltar de alegria. É somente o homem cheio do Espírito Santo que faz isso na vida. E é Deus que faz isso. Por isso a importância de buscar a presença do Espírito Santo. E no mesmo instante que Pedro diz: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Ele já era acostumado a ouvir, de ver de perto Jesus também fazendo isso. E ele sabia, porque Jesus falou para Pedro, que os mesmos sinais seguiriam também aqueles que crescem no nome dele. Foi por isso que ele mandou aquele aleijado que já sofria bastante tempo, aquele aleijado que padecia dificuldade. Foi por isso que Pedro mandou ele se levantar, pegou na mão dele, e aquele homem no mesmo instante, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo,
E através da palavra daquele homem, os seus ossos se juntaram ali, se endireitaram, se eram tortos para trás, ficaram retos ali para frente. E a Bíblia diz que aquele homem deu um salto, pulando, glorificando o nome do Senhor naquele momento. Ou seja, a presença do Espírito Santo, o homem ser cheio do Espírito Santo, é mais importante do que ele ser cheio de dinheiro, de prata e de ouro e de coisas boas nesta terra. A unção do Espírito Santo é muito mais importante do que isso. Porque não adianta corrermos atrás de uma coisa material, correr atrás de outra e não buscar com todas as nossas forças ser cheio do Espírito Santo de Deus. Foi o que Pedro falou: eu não tenho prata, eu não tenho dinheiro algum para te dar. Muitos querem dizer que Pedro era rico, não é? Mas isso já desmente esse ensino falso que Pedro era rico. Porque se fosse, ele não tinha dito isso. Mas ele falou que não tinha nada para dar àquele homem, mas a presença do Espírito Santo. Ele ser cheio do Espírito Santo fez toda a diferença. E ele disse: em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem ouviu aquela palavra, creu e saltou e entrou naquele templo. Uma coisa que jamais ele podia fazer, com aquela deficiência, com aquela dificuldade, ele jamais podia adentrar naquele templo. E a Bíblia vai dizer que ele entrou, foi saltando, entrou pulando, glorificando ao nome do Senhor. Aquelas pessoas que estavam ali dentro do templo ficaram atônitos, ficaram admirados, porque só viam aquele homem mendigando lá na porta, pedindo esmola, pedindo moedas, pedindo algo de alívio passageiro, algo que não resolvia o seu problema, era só o que ele recebia. E de repente as pessoas veem aquele homem entrando, saltando, glorificando a Deus, dizendo que só Jesus cura, que só Jesus tem o poder de levantar o aleijado daquela cama, daquela dificuldade. Aquele homem que passava outrora por humilhação, por dificuldade, agora já não passa mais, porque se encontrou apenas com um homem cheio do Espírito Santo de Deus. É por isso que faz a diferença você andar em qualquer lugar que você for, você ser cheio do Espírito Santo de Deus, ter o discernimento de Deus na vida, para encontrar qualquer pessoa em qualquer lugar, você ser cheio do Espírito Santo. Muitas das vezes você ainda não tem como ajudar financeiramente, não tem como fazer qualquer outra coisa, mas apenas diga algo que o Espírito Santo colocar no seu coração, porque apenas uma palavra dita pelo Deus que conhece o coração do homem, ele faz a diferença naquela vida. Muitas das vezes passamos por algum lugar, vimos alguém passando uma dificuldade, até vem um pensamento de querermos ajudar financeiramente, mas não temos as condições que queríamos ter para ajudar. Mas você é cheio do Espírito Santo, você tem o Espírito Santo na sua vida. Diga apenas uma palavra de ânimo para aquela pessoa, diga apenas uma palavra que vai tirar ele do leito, daquele lugar de humilhação, e o Espírito Santo faz a obra, ele faz a diferença na vida do homem. Louvado seja Deus. Quando todo o povo viu andando louvando a Deus, reconheceu que era aquele homem mesmo que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que ele tinha acontecido naquele momento. E é isso, irmãos, que acontece quando cremos no Deus verdadeiro, o Deus que te capacitou, o Deus que te encheu, o Deus que mandou você buscar essa presença. É o mesmo Deus que está contigo em qualquer lugar que Ele manda você ir. Se Ele te mandou falar do Evangelho, se Ele te mandou orar pelo enfermo, Ele tem o poder de curar, Ele tem o poder de transformar. Apenas confie na palavra do Senhor. Apenas confie, porque a promessa não foi só para aqueles homens, não foi só para os apóstolos que ali estavam.
Mas a Bíblia vai dizer que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonho. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito Santo. Essa promessa se estendeu a mim, se estendeu a você, a igreja do Senhor. Essa promessa continua viva até nos dias de hoje, para aqueles que creem e buscam com afinidade essa presença, que busca ser cheio do Espírito Santo. Porque, irmãos, muitas das vezes a gente até conhece pessoas que ainda não foi cheio do Espírito Santo, que ainda não foi revestido do Espírito Santo. Ele não tem aquela vontade de sair evangelizando, de pregar o evangelho. Muitas das vezes ele tem o medo, ele se acovarda, ele fica naquela timidez toda. E isso até a gente entende, é normal. Mas quando ele passa a buscar, a ser cheio, a ser batizado com o Espírito Santo, a ser derramado mesmo, a unção do Espírito Santo sobre a vida dele, após aquele momento a gente não vai conhecer mais aquela pessoa, ele não vai ser mais o mesmo, as atitudes dele vai mudar, a ousadia dele vai ser outra para testemunhar do Evangelho. Eu mesmo conheci irmãos, um irmão que ele tinha vergonha, se intimidava de falar de Jesus para qualquer pessoa, se acovardava. Antes de ser batizado, antes de ser revestido, antes dessa promessa alcançar, ele não saía de jeito nenhum, ele tinha vergonha até de entregar um folheto. Mas depois, irmão, aquele homem, ouvindo a palavra, crendo nessa promessa do Espírito Santo, um dia ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. E depois ele queria sair a toda hora e a qualquer momento falando do Evangelho, testemunhando de Jesus, dizendo que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus liberta o homem, que Jesus expulsa os demônios, cura os enfermos. Ele já estava com essa ousadia para falar. Aí realmente a pessoa que conhecia antes e vai conversar com ele depois vê, olha, não é mais a mesma pessoa. Agora é o Espírito Santo que está dirigindo a vida dele. É o Espírito Santo que está no controle. É o Espírito Santo que está fazendo a diferença na vida do homem. E que possamos, irmãos, ser cheios dessa virtude. Ser cheio dessa promessa que é para cada um de nós. Se você está passando por dificuldade, creia que Deus é poderoso para desmanchar, para destruir essa dificuldade. Se tem parentes que ainda não foi alcançado pelo Evangelho, fale do Evangelho e creia que o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que faz. É Ele que nos orienta e vai conosco para fazer esta obra. Foi por isso que Pedro e João e os demais apóstolos saíram com ousadia, saíram com coragem, porque eles sabiam que eles não estavam mais sozinhos ali. Até o momento em que Jesus foi morto ali naquela cruz, foi sepultado. Se a gente for tentar compreender a mente daqueles homens, eu creio que eles ficaram muito com medo, apavorados, ficaram ali trancados naquele lugar, dizendo, mataram o nosso mestre, agora o que será de nós? Só que eles tinham ouvido uma promessa antes, irmão. Eles tinham ouvido uma promessa que Jesus falou, que Ele iria para poder vir um outro Consolador. É o nosso Consolador, o Espírito Santo. É aquele que colhe nossas lágrimas e leva diante de Deus. É aquele que interpreta as tuas lágrimas e leva diante de Deus. É somente o Espírito Santo. Às vezes a tua voz não sai, às vezes você não consegue se expressar diante de Deus. O Espírito Santo, Ele leva esses gemidos inexprimíveis e leva o que você está pedindo diante de Deus. É só Ele que faz isso, porque Ele é o Consolador que Jesus deixou para cada um de nós. Ele é o nosso amigo, nosso conselheiro, que está conosco para sempre. Esta é uma promessa fiel e verdadeira, que possamos crer, confiar
que Ele está conosco em todo o tempo. Que Deus abençoe a igreja do Senhor grandemente, e que essa promessa alcance a tua vida, alcance as nossas vidas, e que possamos fazer a diferença nesta terra, sendo verdadeiros crentes, cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.